Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo só para dar uma explicação para vocês com relação à aula de ontem, das tabelas e dos gráficos e calendários. Porque na aula de ontem não deu a entender de que a professora deixou claro de que o calendário é uma tabela. O calendário é uma tabela. A tabela, ela funciona para nos dar informações. Então, ela é composta de linhas e colunas. Então, uma tabela composta tem várias colunas e várias linhas. Uma tabela simples, ela tem no mínimo 2 colunas, no mínimo uma linha e mais do que uma linha, né? Então, no mínimo 2 colunas, porque aí é a informação e a coleta de dados, né? É o que ela está pedindo e a coleta de dados. Então, por isso que a gente chama de tabela simples. E a tabela composta tem aí mais do que 3 colunas. E o calendário é uma tabela composta. E ela nos dá uma informação cruzada. Eu vou pegar aqui, por exemplo, no nosso livro EMAI, que é esse livro aqui, ó, que a gente usa na escola quase que diariamente. Então, ele demorou um pouco para chegar na escola, senão a gente já estava mais avançado. E eu vou pegar aqui o EMAI para vocês terem uma noção de como funciona o calendário. Espera que eu já volto aqui nessa... Opa, aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o domingo ele está numa coluna e, ao mesmo tempo, ele está numa linha. Então, eu vou cruzar essa informação. E aí, o calendário está me dando a informação de que existem dias da semana aqui, ó, tá? Eu coloquei 10 aqui, mas não vai dar 10 aqui, né? Ó, por exemplo, que no mínimo daria 8. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Se aqui começa com 1, vai até o 7, e aqui daria 8. Então, eu preciso saber qual é o segundo domingo do mês. Aí eu venho aqui nessa coluna do domingo e venho nessa linha aqui, na segunda linha, para saber qual é o dia 8. Então, é uma tabela assim, referências cruzadas. Só que essa tabela ela não tem a função de somar, ela só tem a função de informar. Aí a gente vai na tabela lá das tampinhas. Por que que a gente pediu tanta tampinha assim lá quando a gente estava na escola, nas aulas presenciais? Religiosamente, a gente contava as tampinhas todos os dias. Eles vão lembrar que eles separavam na mesa as tampinhas deles. Quem trazia no dia, separava já em cima da mesa, eu saía de mesa em mesa, todos contavam juntos, não era só quem tinha trazido, todo mundo contava as tampinhas de quem tinha trazido. Quem não tinha trazido, contava também de quem trouxe. Então, isso era feito todos os dias. Por quê? Porque a gente tinha que fazer uma relação. Por exemplo, na segunda-feira, a Luane trouxe para mim 3 tampinhas. Opa, 3 tampinhas na segunda. O Lucas trouxe uma. E aí, o que a gente fazia? A gente fazia a soma. Então, a tabela, ela também dava essa função para nós. Além da contagem, a gente já fazia a conta armada e somava. E o trabalho em equipe também, que todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo. Eu juntava todas as tampinhas, colocava lá no meu pote de tampinhas, depois pegava essas informações deles, que era colocado na lousa o nome de quem trouxe e a quantidade de quem trouxe. E aí a gente somava. Então, a Luane trouxe 3, o Lucas trouxe uma.
Então, 3 com 1, 4. Aí eles usavam os dedos, usavam já a mente, porque eles têm uns que já conseguem fazer conta de cabeça. E aí 0 com 0, ou seja, nada com nada dá nada. Eu não tenho nada, ganhei nada, fiquei com nada, aqui na dezena. Então, eles já tinham introduzido a relação entre dezena e unidade. Então, essa parte aí a gente já fazia na sala de aula. E essas informações seriam colocadas no livro quando a gente chegasse nessa página. Então, a gente trabalha tabelas sempre tem a informação da tabela. Lá foi falado, né, no centro de mídias, na aula, que eles não sabiam o que era tabela. Talvez eles não saibam o nome, mas a função eles sabem. Eles não sabem que o nome desse quadro que eles estão vendo é uma tabela, mas eles sabem a função da tabela. E aí é complicado mesmo para eles saberem decorar tantos nomes novos que está sendo introduzido na vida deles, né? Eles estão se alfabetizando, se letrando agora, porque os números também é uma forma de letramento, né? Eles têm que ler números também. E aí a gente precisa ter calma. Então, mas eles não sabem o que é tabela. Talvez eles não sabem o nome, mas a função eles sabem. E eles trabalharam muito para essa tabela. Tanto é que tem lá na nossa parede o quadro da tabela das tampinhas. Então, todos os dias a gente alimentava esse quadro com as informações para depois a gente colocar no livro, quando chegasse a hora. E eles já tinham também trabalhado na tabela, deixa eu ver se eu acho aqui, nessa tabela aqui, ó, a nossa merenda. Eles já tinham coletado essas informações de todos os dias eles tinham que subir do refeitório, mesmo que não tivessem comido, eles me informavam o que tinha sido servido na merenda. E aí eles falavam, hoje deu arroz, feijão e ovo. Aí eu anotava lá na tabela, na parede. Hoje deu arroz, feijão, frango e salada. Eu anotava lá. Tá tudo anotadinho. Tem uma relação do que eles me informaram para a gente, quando chegasse nessas atividades, a gente já ter a informação. Não ficar perdendo tempo coletando essas informações. E nem passar das páginas, porque às vezes a gente tem coisas na frente que a gente já precisa ter passado por essa página. E aí, se eu deixasse para fazer isso depois, a semana passou, chegou essa atividade e eu não tinha coletado esses dados. Então, o que eu já fazia? Eu já fazia isso tudo antes. Por isso que eu pedi as tampinhas para vocês, e aí eu pedi também para que eles coletassem as informações da merenda, e foi feito isso, está lá na escola, na parede, na nossa tabela, no quadro de tabela. Eu vou dar um jeito de buscar ou pedir para alguém mandar a foto, porque infelizmente ficou lá na escola, né? Ou felizmente, né? Porque a escola ainda está lá, está viva, né? E aí, mas quando chegar a vez dessas páginas, a gente vai ter essas informações. Tá bom? Era esse meu recado para vocês ficarem tranquilos, não tem pressa aí de aprendizagem, tá? Fiquem tranquilos, estamos dentro do cronograma, eles estão respondendo bem, vocês também, vocês estão me ajudando demais, me apoiando demais, e o que eu puder fazer desse lado aqui para ajudar vocês, eu vou fazer, tá bom? Fiquem em paz, me perdoem pelo horário aí, porque eu perdi esse vídeo, eu já tinha gravado ele, eu perdi por conta da internet, deu erro na conversão para o YouTube e o vídeo se perdeu, porque eu gravo num aplicativo que ele faz uma conversão para MP4, para depois eu fazer a conversão para o YouTube, e aí o vídeo se perdeu. Mas tá aí a informação, não precisa fazer atividade nenhuma, que a gente já vai trabalhar essas tabelas, né, durante o nosso bimestre aí, e o livro, se vocês explorarem, tá cheio de tabelas. Aquela tabela da lição de casa lá que vocês tinham feito, tudo, é tudo informação de tabela, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês, bom descanso e até amanhã.